Salmo 142, vamos ler juntos? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. À sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti, Senhor, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Feche seus olhos. Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite, Jesus, o Senhor venha mais uma vez falar conosco. Eu sei e eu sinto que coisas já começaram a acontecer aqui desde o momento que esse culto se iniciou, Pai. E eu sei e eu sinto que o Senhor já vem falando com os corações desde os louvores, as ministrações que foram feitas, Pai. Mas eu te peço, Espírito Santo, continue falando conosco. Que a nossa mente não se distraia, que o nosso coração não se preocupe, mas que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo nessa noite, Pai. Usa a minha vida como ferramenta do Senhor, para aquilo que o Senhor, somente o Senhor, quer falar. Em nome de Jesus, amém. Igreja, eu gostaria que você voltasse um pouquinho aí, lá nos seus tempos de escola. Lá quando você estudava ali no Pedro Rafael da Rocha. Ou em outras escolas aí que você possa ter estudado na sua vida, né? Lá na escola, em vários anos, a gente aprende sobre os navios negreiros. Né? Para quem não sabe, para quem não conseguiu estudar, ou ainda não chegou, né? Porque nós temos aqui vários adolescentes também, juniores. Os navios negreiros eram os navios que traziam os escravizados para trabalharem aqui no Brasil ou em outros países que também tinham os escravos. E isso aconteceu durante muito tempo, durante todo o período do século XVI ao século XIX. Muitas pessoas foram escravizadas e foram obrigadas a realizar trabalhos pesados na lavoura, dentro das casas, sofreram perseguição de seus senhores, foram amarrados, chicoteados. Durante muito tempo isso aconteceu com diversas pessoas, humanos como eu e você. Pessoas que foram acorrentadas, pessoas que sofreram durante muito tempo. Nessa época, talvez a história não vai contar. Talvez a gente precise se aprofundar muito mais nessas questões para que a gente possa entender algumas coisas. Porque lá na escola as aulas são muito rápidas, muito dinâmicas e talvez eles não falem isso. Pelo menos quando eu estudei, não me falaram. Eu fui aprender isso ao longo do tempo com as minhas pesquisas mesmo, com os meus estudos mesmo. Diversos escravizados que vinham nesses navios, ou diversos escravizados que estavam lá nas senzalas,
aprisionados ou esperando o seu momento de trabalho, passaram por diversos momentos de solidão e tristeza. E nesses momentos de solidão e tristeza, nasceram muitas canções espirituais. Canções que marcaram a vida dessas pessoas, músicas que eles faziam relatos do que eles estavam vivendo, e muitas delas, músicas de fé e de clamor, dizendo: livra-nos, Senhor, do que estamos vivendo. Livra-nos, Senhor, da dor. Livra-nos, Senhor, do abandono. Livra-nos, Senhor, dos olhares de rejeição. Muitas músicas surgiram nessa época. E elas foram músicas de inspiração para a liberdade deles mais para frente. Que depois outros vieram a usar, outros cantores e cantoras vieram a entoar essas canções também. E talvez você não saiba, mas uma delas, a gente já cantou até aqui na igreja. As crianças já até fizeram a apresentação dessa música, que diz: minha pequena luz, vou deixar brilhar. E aí a gente pensa: meu Deus, como que uma pessoa canta uma canção dessa, minha pequena luz, vou deixar brilhar, num momento de tanta dor assim, de tanto sofrimento? E mais para frente você vai entender por que isso aconteceu. Essas canções de resistência, canções que eram orações, canções que geravam esperança e fortaleciam a fé. E aí a pergunta que eu quero iniciar essa mensagem de hoje para você é: você, eu, já vivemos momentos em que a gente se sentiu sozinhos, mesmo rodeado de muitas pessoas? Algum momento na sua vida você estava cercado de muitas pessoas e você falou: meu Deus, eu estou sem ninguém aqui, sozinho. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Para quem conhece minha família sabe que eu sou de uma família assim, numerosa, né? Grande. Eu sou o terceiro de 8 filhos, só para vocês começarem a entender. Eu sou o terceiro de 8. Só que meus pais também criaram 4 netos. Então imagina, minha casa era sempre cheia. E eu não tinha muito tempo para me sentir sozinho, porque onde eu estava tinha gente, né? Não tinha tempo para isso. Mas houveram momentos em que eu estava dentro da minha casa e eu falava: eu estou me sentindo sozinho. Ninguém está comigo aqui. Não estou vendo ninguém. E é um momento muito triste, né, para a gente. É uma situação muito complicada, se sentir sozinho. O Salmo 142 é uma oração do rei Davi. Uma oração onde Davi, preso, escondido, dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão, fugindo do rei Saul, ele se sente só. Ele se sente abandonado. Essa história, essa oração, ela é retratada lá de 1 Samuel 22. Davi, fugindo do rei Saul, porque talvez você não saiba, mas o rei Saul era um rei que perseguiu Davi, porque Davi foi ungido rei também. Deus havia abandonado o rei Saul, havia deixado o rei Saul, porque ele não estava fazendo mais aquilo que agradava o coração de Deus, e agora havia ungido Davi para ser o próximo rei.
Saul, quando descobre que Davi foi ungido por Deus, o próximo rei, Saul entra num sentimento de inveja, num sentimento de ira, e ele começa a perseguir Davi por onde Davi fosse, porque ele queria matar Davi. E aí, esse 1 Samuel 22 é um momento que Davi se esconde numa caverna, fugindo da morte. E ali ele começa a se sentir sozinho, ele começa a se sentir abandonado. E ele faz esse registro do Salmo 142, que nós acabamos de ler. Esse salmo é chamado de Salmo do Lamento. Esse salmo é um grito de dor da alma de alguém que nesse momento está se sentindo tão abandonado, tão rejeitado, sufocado pelas situações adversas, pelas lutas que ele tem enfrentado. Davi, nesse momento, está se sentindo mal, sem ninguém. Porém, nós sabemos quem se encontrava com ele, né? Nós sabemos quem estava com Davi nessas situações. Quem lutava por Davi. Quem estava à frente das batalhas com Davi. E nós sabemos que nada poderia acontecer com Davi se não fosse a permissão de Deus. Então, para você começar a relaxar, a ficar mais tranquilo aí, depois de tanta informação, o que eu quero falar para vocês é, se você em algum momento da sua vida tem se sentido sozinho, entenda, existe um Deus que está com você. Existe um Deus que não te abandonou, não me abandonou. Existe um Deus que nas situações mais adversas da minha vida, quando tudo parece que não vai ter solução, Ele está ali. E o meu convite a você é que você, junto comigo, embarque nessa mensagem hoje. Mas com um coração aberto a entender que Deus, Ele não te abandona. Deus está com você diante dessa situação que você está vivendo. E se você tem se sentido sozinho, não permita mais que esse sentimento chegue ao seu coração. Não permita mais que esse sentimento te alcance. Nós não estamos sós. Vamos lá comigo no versículo 1, para a gente entender passo a passo a mensagem de hoje. Versículo 1 diz: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Davi não estava em um palácio, Davi estava em uma caverna, escondido. E a situação ali era uma situação complicada, de tribulação. Davi então começa a falar com Deus, começa a clamar a Deus, começa a pedir a Deus que o acompanhe nessa situação. Então, para que a gente comece a entender, a primeira aplicação que Deus falou ao meu coração nesse texto é que a solidão, de maneira alguma, ela deve nos calar. Pelo contrário, ela deve nos levar à oração. A primeira aplicação de hoje é essa: a solidão não deve nos calar. Ela deve nos levar à oração. Sabe, as circunstâncias que a gente enfrenta na nossa vida, no nosso dia a dia, são afrontes que tentam realmente fazer com que a gente se cale.
são afrontes que realmente tentam fazer com que a gente feche os nossos lábios e comece a apenas sofrer, a apenas viver aquela situação de dor e de angústia. Quando, na verdade, como filhos de um Deus tão grande, a gente não pode permitir que essas situações façam isso com a gente. Como filhos de um Deus tão perfeito, a gente não pode permitir que nossas dores, nossas tribulações, ou esse sentimento de abandono seja maior do que o nosso Deus. Nós precisamos aprender que na oração nós podemos muita coisa. Não porque nós somos alguém, mas porque existe alguém com quem nós falamos. O nosso Deus, Ele está o tempo todo, de ouvidos abertos, esperando por mim e por você. Esperando que a gente fale com Ele. Esperando que a gente abra os nossos lábios. E aí talvez a gente se guarda naquela frase que Deus sabe todas as coisas. E aí eu me fecho, porque Deus sabe todas as coisas. E aí eu não falo com Ele, eu não oro, eu não peço ajuda, eu não dou um grito de socorro, porque Deus sabe todas as coisas. Ok, perfeito, maravilhoso, Ele sabe realmente todas as coisas. E antes mesmo que a gente nascesse, Ele já nos conhecia. Só que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o que Ele quer é ouvir a nossa voz. O que Ele quer é que a gente fale. Deus, está doendo. Deus, está difícil. Deus, eu não estou suportando. Deus, eu grito por você. Eu preciso da sua mão. A primeira aplicação é essa, gente. Não se cale diante da solidão. Abra os seus lábios e fale com Deus. Hebreus 4,16 vai dizer assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. É nos momentos da necessidade também que nós precisamos falar com Ele. Ai, mas Mateus, eu não sei se é tanto assim. É sim. É sim. Nós não podemos nos calar diante das lutas. Nós não podemos nos calar diante do sentimento de solidão. O sentimento de solidão é horrível. É horrível. Ele machuca, dói. E se a gente ficar dando alimento para esse sentimento, isso vai aumentando, 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 até chegar um momentos cruéis. Momentos terríveis. A gente não pode ficar calado. A gente precisa falar com Deus. Continuando o versículo 3. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha contra mim. Davi aqui, nessa situação, ele admite que ele está fraco. Que o espírito dele está fraco, esmorecido. Mas Davi também reconhece que Deus é o caminho. O caminho por onde devo andar.
E a segunda aplicação que Deus falou muito forte ao meu coração durante essa mensagem é que Deus tudo vê. Não desanime. Ele tudo vê. O seu espírito entristecido, as suas dores, as lutas, Deus tudo vê. E Ele não está de maneira alguma satisfeito com a sua dor. De maneira alguma Deus está satisfeito com a sensação de abandono que talvez nós estejamos sentindo, que talvez nós estejamos vivenciando. Existem milhares e milhares de pessoas aí escondidas dentro dos seus quartos, ou até mesmo já em hospitais. Pessoas que lutaram em silêncio, ou que lutam em silêncio. E Deus conhece todas elas. Deus sabe de todas elas. Deus conhece todas as batalhas que nós enfrentamos. Por isso que a gente não pode desanimar, e é por isso que a gente não pode se entregar para essa luta, se entregar para essa batalha. Ele está vendo. Mais uma frase que muitas pessoas costumam dizer: ai, será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo que isso aqui está machucando, que isso aqui dói? Sim, Ele vê. Sim, Ele vê. O que falta é o nosso passo, às vezes. É a gente entregar. É a gente abrir os nossos lábios e dizer: Jesus, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso que o Senhor esteja comigo nessa batalha. Tudo vai levar à oração, gente. Tudo vai levar a você falar com Deus, a você abrir os seus lábios, a eu dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Tudo Ele vê. Fala com Ele. Tudo Ele vê. Continuando, versículo 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. E esse versículo 4, foi onde eu senti que é o versículo de maior sentimento de dor de Davi. É aqui que ele diz: olha, Jesus, olha, Deus, eu estou abandonado. Eu estou mal. Eu não consigo. Eu estou péssimo. A aplicação número 3 diz: nosso verdadeiro refúgio é Jesus. O nosso verdadeiro refúgio é Jesus. Davi aqui, nesse versículo 4, ele entrega de uma vez por todas qual é o sentimento dele. Ele já havia falado no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, mas é no versículo 4 que ele vai deixar muito claro o que ele está sentindo. E olha o que ele está sentindo. Olha à minha direita e vê, não há quem me reconheça. Não há lugar de refúgio. Não há ninguém que por mim se interesse.
Aqui Davi está demonstrando claramente qual é o sentimento dele nesse exato momento. Sentimento de dor, sentimento de solidão, sentimento de abandono. A solidão, mais uma vez eu vou dizer, é um sentimento cruel. E ela vai levar a inúmeros outros problemas na vida da pessoa. Hoje pela manhã, para que a gente possa entender um exemplo para você. Hoje de manhã, a Nath, ela recebeu uma mensagem da irmã dela lá de Minas Gerais. Onde a irmã dela falava assim: Nath, hoje, nessa madrugada, eu não vou lembrar o nome agora, gente, mas um amigo delas tirou a própria vida. E a casa da irmã dela é bem de frente com a casa desse menino. Um jovem, tirou a própria vida. E aí ela falou, mas meu Deus, a Nath falou, meu Deus, o que aconteceu? Vocês não perceberam nada? Vocês não viram nada, não sabem? E aí a resposta dela foi, ele não falava com ninguém, mas faziam vários dias que ele havia se trancado dentro de casa. Sentimento de rejeição e abandono. Um sentimento ruim que pode levar a essa situação. Que pode levar a esse fim da pessoa não ver saída, a não ser essa. Que na verdade a gente sabe que não é a saída, né? Que na verdade a gente sabe que não é o ponto final. Existem diversas outras maneiras de resolver essa situação. Existem diversas outras maneiras de resolver isso. E uma delas é enxergar Jesus como o seu refúgio e fortaleza. Ei, se você tem sentido que está sozinho, que não tem ninguém com você, creia, Jesus Cristo é o seu refúgio e fortaleza. É nele que você vai encontrar forças para continuar seguindo. É nele que você vai encontrar forças para continuar batalhando. É nele que você vai encontrar a alegria necessária para abandonar todo sentimento de solidão. Não há outro caminho. Jesus é que é a resposta. Se você conhece alguém, ou se você vive essa situação, não permita esse fim na vida dessa pessoa. Leve o refúgio para ela. Entregue a ela o Senhor, que pode fortalecer o coração, o Senhor que pode mudar a história, o Senhor que pode mudar a vida dessa pessoa. O Evangelho não deixou de salvar vidas. Ele continua salvando. Depende de mim, depende de você. Primeiramente, entender que nós também não estamos sozinhos. E levar até essa pessoa a esperança chamada Jesus Cristo. Versículo 5. Versículo 5 diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. E é a partir do versículo 5 que Davi entende e muda o foco da oração dele. É a partir do versículo 5 que Davi transforma a dor em fé. É a partir desse versículo que ele declara: tu és a minha porção, o meu refúgio. Entenda, igreja. Entenda,
O nosso clamor é aos céus. É com Ele que nós precisamos falar. É com Ele que nós precisamos entregar as nossas batalhas. Ontem eu conversando com os juniores, a gente falava também sobre essa mensagem aqui. Porque talvez você tenha um jovem na sua casa, você tenha um adolescente na sua casa, ou não. Mas essa fase que eles estão vivendo é uma fase de muitas mudanças, de muitas descobertas. E é nessa fase que lutas internas começam a ser geradas. Lutas internas dentro deles começam a acontecer. E ali eles começam a pensar diversas coisas, dentre elas: por que eu existo? Por que eu estou aqui? E se não é gerado uma identidade de Cristo na vida desse junior, na vida desse adolescente, o mundo está de portas abertas, braços estendidos para acolher. Que nós sejamos a voz que vai proclamar Jesus a esses corações. Que nós sejamos a voz que vai proclamar Jesus aos que não conhecem ainda, aos que estão presos na sua solidão, na sua dor. Que nós venhamos gerar esperança nesses corações. Só que para nós fazermos isso, nós também precisamos entender que não estamos sozinhos. Porque só um coração curado é capaz de curar. Só quem entendeu a sua identidade no Pai é que consegue também fazer isso. É que consegue levar esse sentimento de refúgio, de que Jesus Cristo é o refúgio para essas pessoas. Elias vivenciou momentos de muita dor também na vida dele. Elias, mesmo sabendo do que Deus era capaz, porque ele já tinha presenciado muitos sinais, Elias fugiu e se escondeu também em uma caverna. Elias também se sentiu mal, se sentiu sozinho, lá escondido em uma caverna, fugindo de uma mulher cruel, de um rei cruel, que mesmo ele já tendo confrontado-os, ele se sentiu com medo e fugiu, se escondeu. Mas a história não parou por aí. Elias clama a Deus, e Deus manifesta a sua presença para Elias, e Elias faz o quê? Sai da caverna. Sai daquela situação que o aprisionava. Entender que o nosso clamor é aos céus é entender que existe um Deus que pode nos tirar dessa situação. Entender que clamar aos céus é o melhor para nossas vidas, é entender que Deus é quem pode me tirar dessa situação. Deus é quem pode me tirar desse sentimento de solidão. Deus é quem pode me tirar do sentimento de abandono, da rejeição que talvez eu tenha sofrido na minha vida. Elias entende isso e ele sai da caverna. O meu convite para você hoje é: sai dessa caverna que você está escondido. Sai dessa caverna onde que você está aprisionado. Sai dessa caverna chamada solidão. Sai dessa caverna chamada rejeição, abandono, dor, sofrimento. Sai daí. Existe um Deus que está na porta da caverna te esperando para te encontrar.
Ele quer se encontrar com você. Versículo 6 e versículo 7. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Versículo 6 e versículo 7, Davi clama por libertação. E termina fazendo uma declaração de que há esperança. Os justos me rodearão. Mesmo estando dentro da caverna, ele ainda consegue enxergar livramento na vida dele. E a aplicação número 5 que Jesus trouxe ao meu coração é: Jesus está comigo até o fim. É até o fim. É até a consumação dos tempos. Então eu não sei por que a gente se sente sozinho. Eu não sei por que a gente se sente abandonado. Se existe um Deus que já deixou claro: eu estou com você até o fim. Hebreus 13, 5 vai dizer: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E não fui eu que falei, não, foi Ele. É Jesus Cristo que declara: você não está sozinho, eu estou com você. E se preciso for, eu entro nessa caverna para te buscar. Se preciso for, eu entro na sua casa para te pegar. Eu entro no seu quarto para te arrancar de lá. Ei, Jesus se encontra com você aonde você estiver. Para de fugir do Senhor. Para de dizer que não tem como. Para de dizer que você está sozinho. Jesus se encontra com você nessa caverna que você se esconde. Jesus se encontra comigo nos momentos em que eu estou no meu quarto chorando. Ele se encontra contigo. Existe esperança para mim e para você. Existe esperança. O nosso Deus, Ele se encontra conosco. Independente do que você está vivendo, Ele não se importa com a situação que você se encontra. Ele não se importa se você está se sentindo mal, se você está se sentindo feio, se você está se sentindo acabado, se você está se sentindo triste. Ele não se importa com isso. Ele sabe que Ele pode mudar a história da sua vida. Ele sabe que Ele pode mudar essa situação que você se encontra. Ele sabe que Ele pode restaurar a sua casa, que Ele pode restaurar o seu casamento, que Ele pode cuidar dos seus filhos, que Ele pode trazer vida aonde nós só enxergamos morte. E essa noite, eu tenho certeza que nessa noite, o Espírito Santo de Deus tem falado aos corações. O Espírito Santo tem tocado corações aqui nessa noite. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Que Deus tem tocado em corações aqui. De pessoas que enfrentam essa situação e não conseguem mais enxergar uma saída. Já se enfiaram tanto nessa caverna, já foram tão fundo nessa caverna,
que não conseguem mais enxergar uma saída. E você não precisa enxergar mesmo. Deixa Deus entrar. E lá, Ele estende a mão a você. Ele tira você de lá. Davi começou o salmo clamando dentro de uma caverna e terminou o salmo proclamando esperança. Há esperança. Há esperança. Você não está sozinho. Quando Jesus esteve aqui na terra, antes de subir, lá em Mateus 28, 20, ele disse: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Não se sinta sozinho. Entenda, existe um Deus que está com você. Eu quero fazer uma oração com você. Se coloque de pé. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Não permita que nada te distraia nesse momento. É você e Deus agora. É você e Deus nesse momento. A primeira aplicação que nós tivemos hoje foi: ore, fale com Deus. Não fique calado diante da situação, mas faça a sua oração. Comece a falar com Deus. Apresente ao Senhor isso que você está sentindo. Apresente ao Senhor o que você tem vivenciado. Apresente ao Senhor a sua luta. Apresente ao Senhor a sua dor. Apresente ao Senhor a sua situação. Deixe Jesus agora ouvir a sua voz. Jesus encontra com você aí, nessa caverna que você está escondido.